Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor sejam com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele, um Deus misericordioso, é digno de receber louvor. Pessoas me perguntam a respeito de ajudar aquele de quem nós somos os próximos. Do amor, da caridade, vamos dizer assim, né? Das obras aos pobres. E tem muita gente preocupada porque não ajuda e se sente mal com isso. Se sente desconfortada por não estar ajudando o pobre. E da mesma maneira me perguntam como é que sabe quem é pobre e quem não é hoje em dia, né? Com tantos viciados por aí, a gente não sabe quem realmente precisa ou não precisa de alguma coisa. Então vamos lá. O texto é simples. Primeiro, se você não tem condição de ajudar, fique despreocupado. Não ajude. Você não pode tirar simplesmente do teu filho para dar para uma pessoa que você não conhece. Não é pecado nenhum você fazer isso. Claro que a gente fica sentido, vê uma criança com fome, alguma coisa a gente pode dar. Entendeu? Tem pessoa que realmente pode dar. Mas se a pessoa entender que a pessoa que está pedindo, ela não tem realmente a necessidade que diz, mas quer usar droga com o dinheiro, ou aqui, pelo menos aqui eu sou do Rio de Janeiro, aqui no Brasil, aqui pessoas pedem cesta básica, pedem quilo, pedem aquele negócio todo, né? Aí ele chega numa vendazinha ali da esquina, que nós chamamos aqui de armazém, não é mais armazém agora, padaria, né? Mercadinhos que vende esses negócios, quilo, arroz, feijão, essas coisas todas, açúcar, farinha, macarrão. Ou então eles pegam aqui e nesses pequenas lojinhas, são pequenos mercadinhos mesmo, ou uns que nós chamamos aqui ainda de mercearia, que ainda existe aqui ainda, e as pessoas vão e compram deles, entendeu? Por exemplo, um quilo de arroz aqui dá por volta de, sei lá o que, tá uns 5 reais mais ou menos, aí eles vendem lá por 2 reais, entendeu? Um arroz grande está 20, eles vendem por 5, e o cara da mercearia compra e revende. E tem muitos outros lugares, por exemplo, oficina mecânica, oficina de serralheria, onde trabalha muito peão de obra, aquele negócio todo, e eles compram a cesta básica toda, que custa cerca de botar 400 reais, que é dado para eles, aqui é um comércio, e eles passam aqui com a cesta básica no ombro, né? E vamos botar aqui a 400 reais uma cesta básica, se der 50 ele aceita, ele vende, ele não quer saber. A igreja em que eu congrego dá a cesta básica para pessoas, e pessoas foram lá avisar, não dá a cesta básica para as pessoas que ela está vendendo para usar droga. Então, essas coisas é que nos deixam em dúvida de muita coisa. Então você tem que se organizar. Então você procure realmente pessoas que ajudem, e é uma dica que eu estou dando. Você certamente conhece pessoas que realmente precisam. Então você, podendo ajudar, você faz o seu cálculozinho e você vê com quanto você pode ajudar uma, 2 ou 3 pessoas. Acabou. Precisa se preocupar com outras que vão aparecer, porque você já está ajudando uma pessoa. Entendeu? Aí as pessoas ficam meio assim assustadas. Antes, o próprio apóstolo Paulo, eu não me lembro em qual, se é realmente Paulo, João, não me lembro, mas a respeito de ajudar as viúvas naquela época, ele dizia assim, vê quem realmente é viúva, vê quem realmente precisa, vê se ela não tem família, vê se ela não tem netos, não tem sobrinho, pessoas que deveriam estar ajudando, não ajuda, porque a igreja está ajudando. Então a pessoa tem que investigar realmente quem precisa. E a preocupação dos crentes que falam realmente comigo está no sermão profético de Jesus, em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 31. Do 31 vai deve ir até o 46, porque o 45
é o mais importante que eu quero falar essa noite. Então ali vai falar, né, Jesus vai falar assim, que ele vai separar os bodes das ovelhas, e a uns ele vai levar para o seu reino para a salvação, e outros irão para o inferno. E eles dirão assim: Senhor, em teu nome evangelizei, curei os enfermos, e fiz isso, fiz aquilo, abri igreja, e papapá, expulsei os demônios. Jesus, aparta de mim, porque eu não lhe conheço. Aí Jesus vai falar: porque eu tive fome e não me deste de comer, estive nu e não me vestiste, estive enfermo, não foste me visitar, na prisão não foste me visitar. Entendeu? Aí depois, aí ele vai dizer: quando é que nós te vimos nu, preso, doente, que não fomos fazer? Ele fala: quando não faz algum dos pequeninos, também não fizeste a mim. E as outras dirão: vocês serão salvos, porque eu tive nu e me vestiste, tive com fome, me deste de comer, com sede me deste de beber. Papapá. E da mesma forma, então, por isso, ele vai falar assim: quando é que estiveste nu e te vesti? Quando é que esteve com fome, te dei de comer, com sede te dei de beber? E no versículo 45 ele fala: quando fizeste isso aos pequeninos, aos meus pequeninos, também fizeste a mim. Ou então, a chave está aí, os pequeninos. Os pequeninos, ele vai falar os meus pequeninos. Ele está falando de pessoas salvas. Não que você não deva se importar com o pecador, mas nesse texto ele está falando com pessoas salvas. Mateus, no capítulo 18, eu até marquei aqui, 18:6, né, que Jesus toma as crianças, coloca no meio delas e diz: aquele que não for como uma criança dessa, não entrará no reino dos céus. E ele fala assim: aquele que fizer mal a algum desses pequeninos, já não está mais falando das crianças, já está falando dos crentes, que tem que ser como criança para poder ser salvo. É a mesma coisa no versículo 45 de Mateus 24. Quando fizeste algum desses pequeninos, também fizeste a mim. Esse aqui que está se referindo não é o preso traficante que não quer saber de Jesus, que você tem que visitar. Não que você não deva visitar. Esse preso é o preso por causa do Evangelho. Esse que está com fome, ele está com fome porque ele está numa missão de levar a palavra. Esse que está com sede é porque ele está trabalhando para a obra. Tudo é para a obra. Aquele que está nu, porque ele não tem riqueza, porque ele tem amor pela palavra ao ponto de não ter como se vestir. O nu entre si não é bem assim. É não ter uma roupa boa, não ter condições para poder estar trabalhando para o reino, seja bem vestido devidamente, alimentado, entendeu? Hidratado, vamos dizer assim. E aqueles que são presos por causa do Evangelho e ficar preso, e as pessoas não vão visitar ele. Foi preso por causa do Evangelho e não foram visitar ele. Aconteceu com Jesus quando ele foi preso. Todos falaram que iria junto com ele e morreria com ele. E ele, pelo tempo que ele ficou na casa lá do sumo sacerdote, ficou no Sinédrio e todos esses lugares, até a crucificação, só Pedro ficou de longe, o resto tudo abandonou ele. Paulo foi a mesma coisa, Paulo esteve preso, segundo a Timóteo. Todos abandonaram a Paulo. Abandonaram a Paulo. Claro, não todos, porque Timóteo, ele escrevia para Timóteo, ele falou que apenas um ia lá e via ele só. E ele, quando escreve a segunda carta a Timóteo, ele pede os livros, ele pede a capa. E ele pede também que pegue João, o Marcos, né, não me lembro bem, que teve uma briga com ele, papapá. E então Paulo vai tratar de quê? Que ele estava abandonado, deixaram ele lá. E é exatamente isso que Jesus está falando. E quando alguém está preso por causa do Evangelho, não é o nosso caso aqui no Brasil. Está preso, mas doente. A pessoa está doente, a pessoa trabalha muito em prol do Evangelho. E ela chega a adoecer. Tem pastores que falam, eu sou contra isso, tem pastores que falam que o pastor tem que ter férias, que o pastor tem que descansar. Cara, isso é da pessoa. Se o pastor achar que ele tem que descansar, ele descanse. Mas não é uma obrigação. Se o pastor achar que ele não vai descansar, ele não vai descansar.
é dele. E por amor à obra, essa pessoa vai adoecer. Só que quando elas adoecem e ficam internadas, já a ponto de morrer, quem sabe, e pessoas abandonam, não vão visitar. Eu também não conheço desse caso aqui. Mas isso acontece no mundo todo. Isso acontece em diversas partes do Brasil. Então é a esses que Jesus está dizendo. Esses pequeninos não são os bandidos, não são os traficantes, não são os criminosos que estão presos e não querem nada com Jesus. Ah, então não devemos visitar ele? Sim, deve visitar para evangelizar. Evangelizar. Não porque se você não visitar, você não entra no reino dos céus. Porque esse evangelismo, ele vai incluir vários locais. Também nas ruas, onde tem nus, pessoas mal vestidas, pessoas com fome, pessoas com sede, nos hospitais que tem pessoas doentes e nos presídios que pessoas estão presas, são os lugares que você vai andar. E pessoas também, em todas as partes, que não estão em nenhuma dessa situação que precisa de uma palavra. Então o evangelismo, ele vai incluir todo esse povo. Todo esse povo. Mas não quer dizer que você, se eu não for no presídio visitar os presos, eu não vou ser salvo. Não é isso. Se eu não for no hospital visitar os doentes, eu não vou ser salvo. Não é isso. Tem pessoa que tem especialidade de evangelizar em hospitais. Tem pessoas nos presídios. Tem pessoas nas ruas. E tem pessoas em nenhum lugar desse. Ela evangeliza conforme as oportunidades. Uma pessoa chegou até ela, ela evangeliza. Ela sentiu de falar para a pessoa, ela vai lá e fala para a pessoa. Está tudo dentro do correto. Porque não existe uma ordem, você tem que evangelizar hoje no presídio, senão não é salvo. Não é isso. Não é nada disso. Ajudar pessoas, nós ajudamos, né, financeiramente ou com a comida, de acordo com a nossa possibilidade. Por exemplo, eu não dou dinheiro a ninguém. E se você for pensar, quiser raciocinar junto comigo, morador de rua, viciado, porque a maioria dos moradores de rua eu conheço, eu trabalhei nas ruas, pela Assembleia de Deus de Madureira, nos anos 90, entregando comida nas madrugadas, aquele negócio todo, eu posso dizer, sem medo de errar, 95% são viciados. Que eu conversei, eu estou botando 95%, é um cálculozinho agradável, porque todos que eu conversei são viciados, todos, de álcool ou de droga, que também é droga, álcool também é droga. Então todos são viciados, que eu os conversei, mas eu acredito que tem pessoas que não têm problemas mentais, ou seja lá o que prefere ficar na rua do que trabalhar, tem gente assim também, tem muita gente assim. Ou então a melhor ajuda, eu analisando pelas vezes, as vezes que eu fui fazer isso, a gente fazia um sopão e entregava, então analisando, a melhor ajuda que dá para o morador de rua, daquele que não tem um teto, é não dar nada. Eu sei que você vai me criticar, é não dar nada. Porque pelo menos aqui no Rio, tem abrigos para ele procurar. Eu conheço os viciados aqui, na rua aqui tem alguns, e tem deles aqui que já passou por diversas internações. Um morreu aqui na frente, do outro lado da rua. Porque ele não queria ficar na clínica, porque na clínica ele tinha que arrumar a cama, ele tinha que varrer o chão, ele não queria isso, ele queria a liberdade, queria ficar na rua, entendeu? E quando desse fome ele ia lá comesse, ele vinha para a rua, quando desse a hora de dormir ele ia lá, tomava banho, dormia, pronto, depois vinha para a rua. Ou seja, ele queria uma casa, que alguém sustentasse ele, mas deixasse ele na rua, no vício. Morreu aqui na frente. Tem uns outros 2, 3 aqui que já passaram por várias, por pelo menos umas 5 internações, mas continuam na droga. Ou então, por que eles continuam na droga? Porque pessoas dão dinheiro, hoje mesmo, um rapaz saiu lá da casa dele e veio com um viciado aqui e comprou um lanche para ele gigante. E sempre que ele quer, ele bate lá na porta de um, bate na porta do outro, a pessoa vê que compra um lanche para ele. Homem velho, já com quase 50 anos de idade. A vida toda na droga. Ou então, se não desse nada, nem dinheiro, nem comida, não é maldade. Veja bem, raciocina comigo. Se você entender que é maldade também, eu respeito a sua opinião.
Mas se não der nada, ele vai procurar um abrigo. Ele vai procurar se cuidar. E o dinheiro que eles ganham, porque eles arrumam dinheiro, não sei como. Entendeu? Eu acredito que a maioria das vezes é roubando, furto, coisa desse tipo. Mas eles arrumam também muito dinheiro porque passa o dia todo usando droga. Passa o dia todo usando droga. Porque não tem dinheiro para comer. É o dia todo, eu vejo. Aqui tem um grupo grande aqui. E viciados estão o dia inteiro drogados. Mas não tem dinheiro para pagar a luz, pagar a água, comprar a fralda dos filhos, que ainda tem filhos. Tem um monte deles aqui com filhos. Não tem dinheiro para a fralda, para o leite ninho, mas tem o dinheiro para a droga. É o tempo todo, 24 horas, passar aqui na China, eles estão ali. Então, se não desse nada, ele teria que se colocar numa encruzilhada. Ou ele come ou ele usa droga. Ah, mas aí ele vai usar droga e vai morrer. Mas aí, fazer o quê? Foi ele que morreu. Porque se alimenta a pessoa assim, fica difícil. Ou então o abrigo ele seria obrigado a ir para o abrigo. Ele seria obrigado a ir também para um centro de recuperação, para tentar largar a droga. Então eu acredito que a ajuda que se dá ao morador de rua, eu acho que na verdade a gente sente como se estivesse ajudando, mas na verdade está prejudicando. Ou então a preocupação em ajudar, em ser o próximo de alguém e ajudar essa pessoa, é dentro das suas condições. Se você não tiver a condição, não fica preocupado. Não fique preocupado. Agora, se você tem condição, procure realmente quem precisa. Tenha aí perto de você alguma pessoa que realmente não tem condição de pagar um aluguel, de comer uma comidinha melhorzinha, não tem condição de ter uma sandália, um chinelo, seja lá o que for. Não tem condição de ter um sanitário decente, né, um sistema de esgoto bom, alguma coisa que você pode ajudar, com o que você puder ajudar. Tem pessoas que podem ajudar muitas pessoas nessa situação, eu conheço várias pessoas nessa situação. Eu sou um tipo de pessoa que eu não sei ajudar, eu sou sincero, não sei ajudar. Então eu compro alimento e dou para a igreja, dou para alguém que distribui e eles sabem para quem dar. Eu não sei ajudar, eu sou sincero, eu não sei ajudar. Então essa é a política, essa é a questão. Então se preocupar em ajudar uma pessoa sem você poder, você vai entrar até num estresse, numa depressão, com medo de coisas que possam acontecer na eternidade com você. Mas se você não tem condição, então você não pode ajudar. Ajudar para quem pode. Se você não pode, você não ajuda. Visitar, você não é obrigado a visitar presos. Bangu 1, Bangu 2, seja lá o que for, os presídios daqui. Você não é obrigado a visitar traficante, colocar a sua vida em risco. Você pode evangelizar uma pessoa na rua. Tem o teu vizinho que de repente nem sabe que você é evangélico. Você pode evangelizar ele. E você está fazendo da mesma forma. O evangelismo, ele não tem peso de conduta. O lugar que você evangelizar, você está evangelizando. Não importa é que se fale da palavra de Deus. Então, não se preocupe com isso. Leia a Bíblia, aprenda a amar de Deus, para você poder falar de Deus de uma maneira mais clara e mais forte para as pessoas. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.